Eu O que apoio. aconteceria? Como poderia acontecer e como isso nos afetaria? Monarquia. Sim, para aqueles que não sabem, o Brasil já foi uma monarquia. Era o Já foi Império mesmo. do Brasil. Essa era a bandeira e esses foram os nossos dois imperadores, ou reis. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que iríamos voltar a ter reis e rainhas? Por que É, algumas pessoas querem tanto que isso eu volte? quero. Bom, aqui estão alguns fatos que a maioria dos monarquistas usam. Essa é a lista de países com os 10 melhores IDHs do mundo. 6 deles são monarquias, incluindo o primeiro e o segundo lugar. E essa é a lista de países com os maiores PIB per capita do mundo. 5 deles Será, caiu. monarquias, incluindo o primeiro lugar, Luxemburgo, incluindo também Catar, que é uma monarquia absolutista. E Eu essa é a quero que o lista de Brasil países vire uma mais monarquia felizes no ano de absolutista. 2016, sendo que dos 10 primeiros, 7 são monarquias. Algo interessante dessa lista é que o Brasil está em 17º. Enfim, entre outros argumentos. Mas como foi o Império do Brasil? Bem, o Império do Brasil começou em 1822, tendo como seu imperador Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Cefarim de Bragança e Bourbon, conhecido também como Dom Governo Pedro I. segundo. Neste tempo, o Quer mapa do dizer, Pedro Brasil era primeiro. mais ou menos assim. Não tínhamos o Acre. Ou seja, tá do mesmo jeito. Brincadeira. Nem algumas partes da Amazônia. Porém, tínhamos a Cisplatina, atual Uruguai. Mas não por muito tempo, já que o Uruguai declarou independência em 1828. E em 1840 começou o Segundo Reinado, e nele tivemos como líder Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Pedro Bibiano, Francisco segundo. Xavier de Paula, Leocárdio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, mais popularmente conhecido como Dom Pedro Pedro II, segundo. que Dom foi Pedro se não segundo. o maior líder que o Brasil já teve. Dom Pedro II virou imperador com apenas 5 anos de idade, porém ele Eu começou a sou Pedro governar Gabriel, aos tá, gente? 14. Passou sua infância e adolescência sendo preparado para governar o Império do Brasil. Em sua infância, ele teve poucos amigos de sua idade, porém com isso desenvolveu um amor pela leitura. Além disso, era tradutor, falava italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, Hã? latim, hebraico, tupi-guarani Meu e Deus! também poderia ler grego, árabe Meu e sânscrito, Deus! que é uma língua da Índia, e franco-provencial, que é uma espécie de dialeto falado em Hum? algumas partes da França, Itália e Mônaco. Durante o governo de Dom Pedro II aconteceram muitas coisas importantes. Houveram desentendimentos com a Argentina, que na época era controlada pelo ditador Juan Manuel de Rosas. Alguns historiadores afirmam que Dom Pedro II foi de grande importância para o fim dessa ditadura na Argentina, pois tinha cabeça fria e sabia o que fazer. Além disso, estreitou as relações entre Brasil e Uruguai para evitar crises. Com É. isso, o imperador fez muito sucesso e o Brasil virou a grande força do hemisfério sul, começando a ser enxergado pelos países europeus como um país de ideias liberais e familiares, com uma liberdade de imprensa difícil de se ter naquela época, sendo um país estável, diferentemente dos vizinhos da América do Sul, que passavam por graves instabilidades políticas e ditaduras sangrentas. No início de 1850, o Brasil tinha uma ótima estabilidade política e econômica. Inclusive, nessa época, o Brasil quase entrou em guerra com o Reino Unido. É uma história grande, então não vou entrar em detalhes. Mas para quem se interessar, o nome é Questão Christie. E basicamente, no final, a própria Rainha Vitória da Inglaterra pediu desculpas ao Império do Brasil pelo mal entendido. Nesta época, o Brasil tinha a segunda maior frota marinha do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra. Além disso, houve a Guerra do Paraguai, que durou cerca de 5 anos. Após essa guerra, foi proposta a construção de uma estátua com a imagem de Dom Pedro II, como comemoração da vitória. Porém, ele preferiu investir o dinheiro na construção de escolas. Enfim, a história de Dom Pedro II é muito interessante e seria preciso um vídeo grande somente para ela. Ele definitivamente não era um caipirão como algumas pessoas falam. Porém, em 1889, o Império do Brasil foi substituído por meio de um golpe de Estado. E Eita! não houve nenhum tipo de votação, e nem mesmo manifestação do povo brasileiro na época. Sem falar que o governo que sucedeu o de Dom Pedro II foi uma ditadura militar. E de início,
quem fosse contra o novo regime republicano ou fizesse algum tipo de propaganda contra a proclamação da república seria punido. Ou seja, adeus liberdade de expressão e de imprensa. Alguns dizem que o principal motivo deste golpe foi por conta da Lei Áurea, que foi a lei que proibia a escravidão. Foi Assinada mesmo? no ano anterior pela filha de Dom Pedro II, Você a princesa vê aí Isabel. nos comentários. Isso teria enfurecido os fazendeiros da época, que dependiam muito da mão de obra escrava. Porém, não pense que Dom Pedro II e seu pai gostavam da escravidão. Eu não Eles gosto. sempre foram contra. Inclusive, um dos tutores de Pedro II, Rafael, que foi deixado para educar o garoto com a ausência dos pais, era negro, e ele era um homem de confiança de Dom Pedro I. Porém, ao contrário dos imperadores, muitas das pessoas do país não eram a favor do fim da escravidão. E ele sabia que se fosse contra a vontade do povo, ele cairia. Quando a Lei Áurea foi decretada, Dom Pedro estava na Europa, cuidando de sua saúde, e chorou de emoção ao receber a notícia. Em seus últimos anos de vida, Dom Pedro II viu seu império acabar. Ele morreu em Paris, na França, em 1991. Infelizmente, ele morreu exilado de seu próprio país. A notícia de sua morte repercutiu o mundo inteiro nos principais jornais da época e causou muita comoção no povo brasileiro que, em sua maioria, o adorava de norte a sul. Alguns anos depois, seus restos mortais retornaram ao Brasil e ele foi enterrado como um herói. Ele era visto pelo povo brasileiro. Infelizmente, isso só aconteceu em 1939. Após isso, a Era de Ouro do Brasil, que foi entre 1850 até mais ou menos em 1889, acabou. E o Brasil passou por ditaduras militares, ditaduras de outros tipos, golpes, grande instabilidade política, inclusive muitas pessoas da época culpavam o fim da monarquia. Bom, mas existe alguma possibilidade dessa monarquia voltar nos dias atuais? Tem. A resposta é sim. No entanto, não seria fácil, mas poderia acontecer. Em 1993, ocorreu uma votação em que o povo tinha que escolher entre república ou monarquia. O povo escolheu a república, mas muitos dizem que houve fraude e houve também muita propaganda para a república, já que o Brasil era República! Não queremos república, queremos monarquia de volta. De aparecerem na TV ou fazerem qualquer tipo de propaganda usando Queremos a volta da monarquia, queremos a volta. Sem falar que na escola, como vocês sabem, nunca aprendemos direito sobre como foi a monarquia. E esse plebiscito ocorreu 100 anos depois do golpe, onde as pessoas obviamente não sabiam como era a monarquia e a fonte deles, ao contrário de hoje em dia, era a escola, que por um acaso é do governo republicano. E a mídia também, que na república não tinha boa liberdade, como vocês bem sabem. Além disso, houve um adiamento da votação, o que obviamente atrapalhou na propaganda dos monarquistas. Enfim, seria possível termos uma nova votação atualmente? Quem é um monarquista? Fala assim, o monarquia. O de 1993 ocorrer foi muito trabalho, e graças ao deputado Cunha Bueno que conseguiu com muito esforço que a votação acontecesse. Que o povo não havia escolhido suas formas de governo. Desculpe, gente. Ao povo. E bom, tecnicamente esse argumento não é mais válido, já que houve uma votação. Sem falar que nem ao menos temos mais um partido monarquista ou algo do tipo. Enfim, para que isso aconteça, precisaríamos de políticos que apoiassem a ideia. Passá-la por todas as burocracias do governo. Enfim, vocês viram no processo de impeachment que isso não é assim tão fácil. Para que assim tivéssemos mais uma chance de votação. Mas vamos falar a verdade, se ocorresse é provável que a república ganharia de novo, já que muitas pessoas são mal informadas com relação à monarquia. Muitos pensam que seria uma espécie de governo feudal ou algo do tipo. Não é. Confundem com o Brasil colonial. Porém, com a internet, isso poderia ser diferente. Conheço vários canais com bastantes inscritos que apoiariam a monarquia. Eles provavelmente... Desculpa eu ter gravado o vídeo agora, é por causa que temos problemas técnicos. Obrigado e até a próxima.